Previdência privada do Sicoob vale a pena? A pedido de um inscrito aqui no canal, a gente vai fazer a análise então da Previdência privada do Sicoob. Esse vídeo compõe uma série de vídeos que a gente fez analisando então basicamente diversas instituições no que tange à Previdência privada. Analisamos XP, analisamos BTG, Porto Seguro, Sul América, Icatu, os bancos e a gente chega então aqui na hora de analisar o Sicoob. Basicamente a ideia é neste vídeo fazer uma análise completa, verificando as opções que nós temos à disposição, quais os fundos, que rentabilidade, e você vai conseguir no final do vídeo determinar se faz sentido ou não. Aqui na Musa Capital nós somos especialistas em planejamento financeiro e toda segunda, quarta e sexta a gente produz um conteúdo aqui no canal para te ajudar a te educar e também temos o serviço de consultoria de investimentos, consultoria de planejamento financeiro que você pode acessar através do nosso site www.musacapital.com.br. Mas aqui no YouTube então eu te convido a te inscrever no canal para ser notificado sobre todo esse conteúdo gratuito que a gente entrega para fortalecer a educação financeira no Brasil. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador e vamos falar sobre a Previdência do Sicoob. Bom, Previdência do Sicoob, entrei aqui no site deles, ela é dividida basicamente entre o que é fundo de pensão, então Sicoob Previ, e ao mesmo tempo sobre a parte que fica sobre a gestão do Sicoob Seguradora. Então vamos lá. Fundo de pensão ele é dividido em duas propostas. Fundos que são basicamente para os funcionários da cooperativa, um multipatrocinado, e o outro que é multi-instituído, ou seja, você que é cooperado lá, que tem conta no Sicoob, você vai acessar o multi-instituído. É sobre esse fundo que nós vamos analisar. Ele funciona num regime de previdência fechada, fundo de pensão. Já o outro, que funciona dentro da Sicoob Seguradora, ele é um VGBL, onde você tem mais liberdade, é um plano aberto. Eu vou te explicar agora na sequência a diferença entre um plano aberto e um plano fechado, para você entender melhor isso, porque isso faz bastante diferença na hora de selecionar qual fundo você vai desejar então contratar. Então, de forma bem objetiva, explicando, entidade fechada de previdência complementar são os fundos de pensão. A autarquia do governo que fiscaliza é a Previc, e basicamente são fundos destinados a funcionários ou associados de uma determinada classe. Por exemplo, a Previ do Banco do Brasil é feita para os funcionários do Banco do Brasil. A gente tem a OBPrev, que é para advogados. E a gente tem então esse multipatrocinado ou multi-instituído, que é para os cooperados ou funcionários do Sicoob. Os fundos de pensão, o objetivo deles não é oferir lucro nessa operação. Pelo contrário, é basicamente para que os cooperados, que os associados dessa classe consigam acessar, teoricamente com um custo menor, os fundos de previdência. Então essa é a lógica. Já os fundos abertos, as entidades abertas de previdência complementar, são supervisionados pela SUSEP e é então basicamente liberado para que qualquer pessoa acesse esse fundo. Esses fundos então podem ser, em geral, PGBLs ou VGBLs, enquanto os fundos da entidade fechada, somente PGBLs. E aí, então, basicamente, são os fundos que você vai acessar nas corretoras de investimento, nos bancos em geral, nas seguradoras em geral. Eles têm uma questão que a seguradora pode oferir lucro nessa operação. Mas tem muita gente que questiona, mas a seguradora oferir lucro vai ser um problema. Eu não acho que seja um problema, porque se ela quer oferir lucro, ela tem que entregar um serviço de qualidade para o cliente, senão o cliente sai da instituição. Então ela também tem um incentivo financeiro para prestar um serviço legal. Eu acho que acaba tendo nesse processo, talvez, mais alinhamento de interesses. Mas, porém, contudo, todavia, a ideia aqui é ser mais objetivo. Então vamos lá, no Sicoob, o VGBL é uma entidade aberta. Já a parte do fundo de pensão, a parte do fundo multi-instituído, é uma entidade fechada. O que a gente tem então, que eu estava explicando? A parte fechada ela só pode ser PGBL. A parte da seguradora, tu poderia contratar PGBL ou VGBL. Como o Sicoob tem um fundo de pensão para o PGBL, ele só oferece a opção aberta no VGBL. O PGBL ele é indicado para quem tem renda elevada como pessoa física. Por exemplo, o cara é diretor de uma empresa e tem um salário lá de 20, 30 mil reais por mês. O cara é funcionário público, tem um salário elevado e ele recebe na pessoa física e paga imposto na pessoa física. O PGBL vai ser mais indicado porque a cada contribuição que ele faz, limitada a 12% da renda, reduz a base de cálculo do imposto dele. Então, nesse sentido, o multi-instituído poderia ser mais interessante para esse perfil.
Porém, contudo, todavia, no final você vai pagar imposto sobre o que contribuiu e o que rendeu. Mas acredite, mesmo pagando imposto sobre o que você contribuiu, mais o rendimento, ainda assim o PGBL faz sentido para quem tem essa renda elevada na pessoa física. Porém, se tu tem uma renda baixa na pessoa física e recebe via distribuição de lucros, como é o caso da maior parte dos empresários, ele não ganha dinheiro na pessoa física, ele ganha na pessoa jurídica e distribui para a pessoa física via distribuição de lucros. Então ele não tem tributação na pessoa física. Nesse sentido, o VGBL é mais interessante. Por isso que o Sicoob então fez essa proposta de ter um VGBL também. O VGBL vai ser mais indicado para quem declara o imposto de renda de forma simplificada, tem uma renda baixa na pessoa física, porque no final ele não vai conseguir então deduzir as contribuições que ele faz na previdência da base de cálculo do imposto de renda anual dele, porém, na hora de resgatar lá na frente, ele só paga imposto sobre o rendimento. Então, saber escolher qual que é o formato mais adequado para o teu padrão de renda, para a tua forma de renda, se VGBL ou PGBL, define qual plano de previdência você vai acabar optando. Importante, o plano fechado, né, o multi-instituído, ele tem uma limitação. A portabilidade ela é restrita, ela tem uma série de pormenores na hora de ser feita para outro PGBL, para um fundo aberto. No caso, por exemplo, se você portabiliza um fundo fechado, que é o caso do multi-instituído, para um outro fundo PGBL de uma seguradora aberta, a forma de resgate do seu plano fica limitada ao formato de renda. Então não é tão interessante você contratar um PGBL em forma fechada, porque você fica preso àquele fundo para o resto da vida. E eu não sei se você quer isso, porque a grande vantagem da previdência privada é a liberdade de portabilidade de uma instituição para outra. Já se você contrata o Sicoob no formato VGBL, que está na parte aberta, você pode portabilizar para outra instituição sem ficar preso nessa questão de limitar a forma de resgate. Então só esse disclaimer é importante, quis explicar isso antes de a gente entrar na análise dos fundos especificamente, coisa que nós vamos fazer a partir de agora. Começando então pelos multi-instituídos, pelos fundos do fundo de pensão, os PGBLs, os fundos fechados do Sicoob. Vamos lá, primeiro deles aqui é o conservador. Ele tem uma taxa de administração de 0,27% ao ano, ele não cobra taxa de carregamento, então dois cheques bem positivos aqui, tem mais de 2 bilhões de reais dentro dessa carteira, o benchmark dele é superar IPCA mais 5,3. Uma coisa importante a gente destacar é que observando aqui graficamente, a gente já percebe que o fundo ele perde em termos de desempenho para o CDI. Tá, tudo bem, o benchmark dele é superar IPCA mais 5, mas a tendência é que se você supere o CDI na sua carteira de investimentos, você também vai conseguir entregar esse IPCA mais 5 em longo prazo. Então, se a gente observa numa janela de 60 meses, ele não entregou também IPCA mais 5 nos últimos 5 anos, né? Entregou um resultado bem aquém disso e também, inclusive, um resultado aquém do próprio CDI. Então, o fundo conservador ele tem entregue uma rentabilidade não tão interessante. Algo para se observar, se isso ficar acontecendo de forma sistemática, talvez você deva rever a sua alocação nesse fundo por não entregar um resultado no qual você espera ou gostaria que um fundo conservador entregasse, que é ou bater o seu benchmark, IPCA mais 5,3, ou superar pelo menos o CDI. Então essa é uma questão para você ficar de olho. O fundo moderado ele vai ter um pouco mais de oscilação, a taxa de administração e carregamento é a mesma, o que é positivo, ele tem basicamente aqui uns 300 milhões dentro da carteira e também é um fundo que vai ter um pouco mais de volatilidade, mas ele é um fundo que também não supera o CDI, né? Então 74% aqui do CDI, quando a gente observa o desempenho na janela de 60 meses, também fica um pouco atrás e ele também não bate aqui o IPCA mais 5,8, que seria a proposta dele. Então também é algo para a gente ficar de olho. Já o fundo arrojado, ele é um fundo que também tem as mesmas taxas, o que também é positivo, tem 100 milhões sobre o patrimônio. Ele é um fundo que daí o objetivo dele de resultado seria IPCA mais 6,3. É um fundo que não está entregando esse benchmark e principalmente, né, por ser arrojado, ele tem bastante volatilidade. Ele está perdendo para o Ibovespa, ele está basicamente perdendo para o CDI e não está entregando um resultado mal e mal superior à inflação. Quando a gente olha na janela de 60 meses, 38% de resultado acumulado, frente a um IPCA de 34%, frente a um CDI de 49%. Ou seja, também está ficando atrás.
Então a conclusão dessa parte dos fundos aqui multi-instituídos, que é o que você poderia ter acesso sendo cooperado, né, cliente ali da Sicoob, eles têm um desempenho bem aquém do que se espera para um fundo de previdência privada que tem um montante, né, tão relevante sob gestão. A gente está falando aqui de um total de talvez mais de 3 bilhões de reais que estão entregando um resultado bem aquém do que se espera, né? Não superando os benchmarks que a própria gestão se propõe. Então, eu ficaria de olho, eu acho que existem opções melhores de PGBL no mercado. Já quanto aos VGBLs, a gente consegue ter acesso a uma informação pública. Então, nós temos o primeiro deles, que é um de renda fixa, lá do Sicoob, é um fundo que existe desde o final de 2020, ele tem superado o CDI, o que já é bem positivo. É um fundo que cobra uma taxa de administração baixa, então também é algo interessante, um perfil bem conservador. Aqui a gente já tem um VGBL mais competitivo, digamos assim, porque pelo menos ele bate o benchmark que ele se propõe. Eu acredito que a gente tenha também opções melhores de VGBLs no mercado, até peguei uma comparação aqui com o da Icatu, que consegue, na mesma janela de tempo, entregar um resultado bem superior. E o legal é que esse da Icatu, tu pode contratar ele tanto no formato PGBL quanto VGBL. De qualquer modo, o resultado acumulado é superior, mas eu não acho que esse do VGBL conservador aqui do Sicoob seja uma terra arrasada. Acho que existem opções melhores no mercado, mas é diferente daqueles outros que a gente viu antes que eram bem piores. Já especificamente as outras opções, né, então os multimercados, quando a gente faz uma comparação do multimercado que tenha 30% de renda variável, o VGBL aqui do Sicoob, a gente vê que ele perde do CDI. Mas, Stefano, a comparação com o CDI não é tão justa, porque ele é um multimercado, ele vai ter renda variável. Concordo. Vamos comparar com o índice de hedge funds, né, o índice da média dos fundos multimercados no país. Aqui, se a gente até tirar o CDI, que não seria a comparação mais justa, de fato ele entrega um resultado superior. Então aqui também um pouco mais positivo. Então não vejo com tanto maus olhos ele, porque supera uma média de mercado, já é interessante. Porém, a gente entende aqui também que há opções mais interessantes, fundos que talvez tenham menos volatilidade, mas consigam entregar um resultado melhor, como é o caso desse aqui da Opportunity, que consegue ter menos volatilidade e um resultado mais positivo, ou seja, menos risco, mais resultado, um risco-retorno muito interessante. E esse da Opportunity também é um fundo aberto que você pode contratar tanto no formato PGBL quanto VGBL, tem liberdade de portabilidade. Então também acho que existem opções melhores no mercado, mas também não vejo com tão maus olhos tal como aqueles outros do fundo de pensão que eu tinha comentado também antes. E por fim, o último fundo aqui é um que tenha 65% talvez aqui em renda variável. É um fundo que na janela de tempo que a gente está analisando ele perde para o CDI, mas ele ganha de forma considerável do IHFA, ou seja, do índice de hedge funds, ou seja, também então um resultado bem melhor que o índice de hedge funds, ou seja, bem positivo para um fundo que tem bastante renda variável. Apesar de perder para o CDI, não acho que o CDI deveria ser o nosso parâmetro de referência aqui. Então, a princípio, também tudo certo. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que existem opções melhores no mercado. Peguei um fundo da Genoa, uma excelente gestora aqui do país, um fundo que tem a possibilidade de ser contratado também no formato PGBL e VGBL, onde a seguradora, no caso, é a Icatu, e que a gente consegue observar aqui um resultado bem mais interessante. Um fundo multimercado, com bem menos volatilidade e que também consegue entregar um resultado superior ao índice de hedge funds, também superior ao CDI nessa janela de tempo. Então, assim, a minha opinião sobre os fundos de previdência do Sicoob, os fundos de pensão e os multi-instituídos, PGBLs, pelo fato de a rentabilidade não ser tão interessante, pelo fato de você não conseguir ter liberdade de portabilidade, eu acho que eles não fazem tanto sentido, eu acho que existem opções melhores fora. Já os VGBLs, como vocês viram, eu acho que também tem opções melhores fora, mas eles não são uma terra arrasada. A gestão aqui já é um pouco mais eficiente, acabou entregando um resultado mais interessante. Então, assim, o VGBL seria aprovado com ressalvas, sendo sabendo que existem opções melhores. O plano multi-instituído, na minha opinião, reprovado. Então essa é a minha análise, é uma opinião obviamente pessoal. A gente presta serviço de consultoria personalizada aqui na empresa, a gente vai analisar vários fatores, perfil de risco, capacidade de investimento, o seu tolerância a risco, onde a gente vai então customizar essa solução de previdência privada, se é um PGBL, se é um VGBL, se é regressiva a tributação, se é progressiva, qual que é a melhor estrutura, qual que é a melhor seguradora para o seu perfil, a gente presta esse serviço de forma individualizada. Aqui foi uma análise mais genérica, não serve como uma recomendação de investimento. Se você quiser essa ajuda personalizada, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar nesse processo.
Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, por favor, escreva aqui embaixo. Se você quer uma ajuda profissional, também tá o link aqui na descrição. Eu te agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!